Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Momento Indústria aqui na CBN. Vamos falar sobre um assunto que toca muito paranaense: pedágio. E estamos em um novo modelo de concessão de rodovias, com o leilão já realizado de 4 lotes, faltando mais 2. Os pedágios nas rodovias do Paraná sempre estiveram no centro de debates sobre infraestrutura e competitividade econômica. Com o novo modelo de concessões rodoviárias, que deve movimentar 50 bilhões de reais em obras, surge também a necessidade de acompanhar de perto a execução dos contratos, os cronogramas e os impactos reais para a população e também para a indústria paranaense. Pensando nisso, o sistema FIEP lançou o Observatório dos Pedágios. É uma plataforma digital aberta ao público em geral, inclusive, que reúne dados técnicos e informações práticas sobre esses 6 lotes de concessão aqui no estado. A proposta é contribuir com transparência, controle social e planejamento estratégico, especialmente para o setor produtivo do Estado. Para conversar conosco sobre essa iniciativa e os impactos para a sociedade paranaense, eu recebo aqui no estúdio da CBN o João Arthur Mor, que é superintendente da FIEP, e também o Homero Marchese, que é consultor da FIEP. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e sejam também muito bem-vindos. Bom, vamos aqui começar. Aliás, falar de um assunto muito interessante. O ouvinte da CBN, quando se fala de concessão de rodovias e de pedágio, é algo que realmente chama atenção e não só se gosta, quer entender mais sobre isso. João, em primeiro lugar, o que motivou a criação do Observatório por parte da FIEP? Aliás, a instituição já há muito tempo acompanha o pedágio no Paraná, não é? O pedágio no Paraná é uma cicatriz muito forte para o paranaense. Nós tivemos o primeiro modelo do anel de integração, foram 25 anos de pedágio, com uma expectativa de nós termos obras, e essa expectativa não foi alcançada. Nós tivemos tarifas altas e poucas obras. Agora veio outro modelo, surge um novo modelo. Então, o objetivo dessa plataforma e esse trabalho da FIEP é fazer com que qualquer pessoa no Paraná, mesmo leiga no assunto, apenas um usuário que nem você que anda nas nossas rodovias, possa entender o contrato do pedágio, as 2.500 páginas que compõem um contrato, e poder acompanhar e fiscalizar, ajudar a fiscalizar a execução das obras. Serão muitas obras, cerca de 500 obras em cada lote, ou seja, 3.000 obras no Paraná inteiro. Então é fundamental que nós possamos acompanhar a execução dessas obras. Isso é o papel fundamental dessa ferramenta e para isso que a FIEP criou essa ferramenta. E vem já um pacote grande de obras, porque algo que mudou da concessão anterior para essa foi que nos primeiros 7 anos essas obras precisam vir. Então, teremos mais acompanhamento desse volume de uma vez só, vamos dizer assim, né? Agora, Homero, você que tem conhecimento muito dos contratos anteriores, acompanhou muito e agora também acompanha. A falta de transparência naquele momento foi um fator, o principal problema daquelas concessões? Acredito que sim, Joyce. Houve nos contratos passados uma tendência que era a seguinte, de corte ou adiamento de investimentos enquanto a tarifa continuava subindo. Esse corte e adiamento de investimentos, ele era feito nos famosos aditivos. Exato. E os aditivos eram de difícil acesso. Naquela ocasião, eu era servidor, era auditor do Tribunal de Contas, eu integrei a equipe que auditou os contratos de pedágio e mesmo nós tivemos dificuldade para ter acesso àquela documentação. Eu me lembro que foram meses de trabalho para a gente poder chegar a uma conclusão. E um dos objetivos do Observatório agora é evitar que essa falta de acesso à informação, pelo menos a falta de acesso amigável à informação, se repita, deixando, portanto, mais democráticas as regras dos contratos de pedágio que vão entrar e que estão sendo praticados no Estado. As regras são novas, mas a gente já aprendeu o quanto de informação é importante naquele momento e agora, não é, João? O Observatório organiza justamente esses dados, esses cronogramas, essas tarifas e também o que está previsto em obras. Como é que isso pode beneficiar os polos industriais localizados até fora aqui de Curitiba ou até mesmo em Londrina, em outras partes do estado? Como é que isso também está sendo visto por você e pela FIEP? Nós temos uma indústria muito forte, Joyce, em todas as regiões do estado do Paraná. Então, por exemplo, uma indústria de Londrina que precisa deslocar as suas cargas para o Porto de Paranaguá,
que ela vai andar um trecho pela 445, depois ela pega a 376 e termina a viagem na 277. Ela precisa de uma pista duplicada. Ela precisa do contorno norte de Londrina, uma obra tão esperada para Londrina. Só que como que ele vai acompanhar o industrial que às vezes está, inclusive, na beira da pista, a sua empresa? Né? Quando que vai acontecer aquela duplicação? Quando que vai acontecer um viaduto de acesso para aquele distrito industrial que ele está instalado? Tudo isso aí está de forma bem didática na plataforma. Então, qualquer indústria do Paraná vai poder acompanhar a obra que interessa para ela. A obra que está na sua frente, muitas vezes. Nós temos um caso, por exemplo, de uma indústria em Matelândia, que tem 10 mil funcionários. E a entrada e saída desses funcionários na troca de turno era feita em um retorno em nível, ou seja, muito perigoso. Um ônibus transportando funcionários ter um acidente com um caminhão. Então, ela solicitou na época, nós conseguimos, apoiamos e conseguimos colocar um viaduto na frente dessa indústria. Esse viaduto vai ficar pronto quando? Está previsto, nesse caso específico, no ano 3, fevereiro de 2027. Então, essa indústria vai olhar no calendário, dia por dia, para que esse viaduto esteja pronto em fevereiro de 2027. A informação é riqueza, assim como conhecer mais dessas novas regras. O Homero falou aqui da anterior, da questão da falta de transparência. Agora, Homero, na sua opinião, quais são esses aspectos também dos atuais contratos já licitados, já leiloados, que precisam, então, de maior atenção até quanto à fiscalização mesmo? Joyce, eu acho que o maior desafio desses novos contratos é a concentração das obras nos primeiros anos de concessão. Nós estamos falando de 3.300 quilômetros sob concessão no estado inteiro, dentro dos quais 1.700 deverão ser duplicados, a maior parte deles até o 7º ano de concessão. Então, é muita obra, um volume muito grande, isso demanda equipamentos, demanda insumos, demanda mão de obra, e nós tememos que esse cronograma possa não ser cumprido. E aí a gente voltar com aquele problema que eu mencionei de adiamento de investimento. Né? Para que esse adiamento de investimento seja acompanhado de um corte na tarifa, como prevê os contratos, ou seja, para que haja a manutenção de uma proporção justa entre o que a pessoa está pagando de pedágio e o que ela está vendo de obra na rodovia, é muito importante verificar se os critérios contratuais vão ser aplicados corretamente. Porque, no caso de adiamento de investimento, por exemplo, os contratos prevêem a aplicação de um chamado fator D, que diminui a tarifa. Mas se esse fator não for aplicado corretamente, a sensação vai ser igual àquela que nós tivemos no passado, de que não está havendo justiça na cobrança de pedágio. Então, o Observatório dos Pedágios vai ficar de olho bastante na evolução das obras para verificar se estão correspondendo à tarifa praticada. Conhecer, e aí é possível fiscalizar mesmo nesse estágio. Vai ficar mais fácil nesse sentido no final das contas, né, Homero? Exatamente. Aumentar a consciência da população sobre aquilo que está previsto. Bom, aqui na CBN eu converso com o João Arthur Mor, que é superintendente da FIEP, com o Homero Marchese, também meu convidado, consultor da FIEP. Estamos falando sobre o Observatório dos Pedágios. Na forma prática, e a gente gosta muito de trazer esse olhar aqui, viu, João Arthur, para os ouvintes da CBN, como as indústrias paranaenses, então, vão poder utilizar a plataforma? O senhor comentou daquele exemplo da indústria da passagem de nível para os seus trabalhadores para o transporte, mas observar isso de perto contribui, por exemplo, para a redução de custo, para planejamento logístico também? Com certeza, Joyce. A ferramenta foi feita para ela ser bem amigável, ser fácil de utilizar. Então, a indústria ela vai poder acompanhar não só as obras, mas, por exemplo, vai poder acompanhar as tarifas de pedágio. Na ferramenta trazem, lote por lote, todas as tarifas. Nós queremos implementar no futuro, ainda não disponível agora, mas estaremos disponibilizando isso, imagens, fotografias aéreas das obras. Por que tudo isso? Nós somos hoje totalmente dependentes do modal rodoviário na nossa logística, seja para trazer a matéria-prima para a nossa indústria, seja para levar nosso produto acabado, ou para exportação, ou para o mercado interno. Então é fundamental que nós tenhamos essas obras prontas no cronograma previsto. Nós estamos pagando uma tarifa de pedágio que não é baixa, é uma tarifa de média para alta. Alguns lotes, inclusive, como o lote 6, ficou com tarifas mais altas, não teve concorrência, só uma empresa participou. Mas para que
essa tarifa justifica em redução de custo logístico, redução do frete, nós temos que ter fluidez no trânsito. Nós não podemos ficar parados em congestionamentos, ficar parados porque às vezes um caminhão tombou e demorou para retirar esse caminhão. Que vem sendo um problema, por sinal, né, João? Claro, com certeza. Então nós temos muitos problemas aqui na 277, na descida para Paranaguá, de desmoronamentos, interdições de pistas. Ou seja, a tarifa de pedágio paga tem que refletir em redução do custo logístico, redução do todo desse custo pela fluidez no trânsito. E claro, obviamente, com muito maior segurança, né, redução da gravidade dos acidentes. Homero, algo que a gente vem falando é de fiscalização. Então, nós, usuários, podemos conhecer um pouco mais. As indústrias também. Mas os órgãos públicos, os órgãos fiscalizadores também vão aproveitar e poder utilizar a ferramenta, o observatório, de maneira eficiente? Vai contribuir nesse sentido também? Sem dúvida, Joyce. A boa parte das informações que estão no observatório podem ser acessadas em outras fontes, mas com uma certa dificuldade, eu diria. Buscar diário oficial, buscar portal da transparência, enfim. O que o observatório busca? Fazer com que essas informações sejam apresentadas, como disse o João, de forma amigável, né? De forma intuitiva, que qualquer cidadão, mesmo sem conhecimento especializado em engenharia ou contabilidade ou direito, possa saber, pelo menos o básico que está previsto no contrato e, a partir daí, cobrar. Os órgãos de controle também podem se valer dessa ferramenta como uma ferramenta adicional para trabalhar, né? Os tribunais de contas, que têm uma maior habitualidade com esse assunto, talvez precisem menos, mas Ministério Público, por exemplo, que tem um mundo de assuntos para tratar, né? Tem direito de família, criminal e tal, possa utilizar com muita vantagem essa ferramenta, por exemplo. Assim como as câmaras municipais, as prefeituras, para verificar se há obras na região em que o município se insere e poder cobrar a execução dessas edificações. Entidades representativas de classe, seja da agricultura, da indústria, do comércio. Exatamente. E por falar nisso, porque a gente toca novamente na questão da transparência. E o observatório acaba respondendo uma demanda histórica da indústria por mais previsibilidade e transparência. O João Arthur aqui acompanhou muito desse processo e segue acompanhando. No final das contas, a iniciativa também ajuda a fortalecer a competitividade industrial do Estado mediante essa transparência e previsibilidade também, João? Sim, porque nós podemos nos programar com relação ao nosso custo logístico. Se você tem hoje uma estrada, que é a realidade, em pista simples, de Cascavel até o Porto de Paranaguá, né, o maior trecho em pista simples, né, e você tem que ter uma frota, por exemplo, de 50 caminhões para fazer esse trajeto, no momento que você tem essa pista duplicada, maior fluidez, o teu tempo de viagem diminui. Então, às vezes, não com 50, mas com 45 caminhões, você pode cumprir o trajeto ali. Cumprir o trajeto, transportar a mesma quantidade. Como nós crescemos muito, a indústria do Paraná cresce acima da média do Brasil, né? A gente vai, então, crescer a nossa indústria e não vamos precisar adquirir mais 5 caminhões. Com os mesmos 50 caminhões, a gente vai conseguir transportar mais produtos que a gente transportava antes. Para isso tem que ter fluidez. Então, as indústrias, elas podem se planejar. A indústria, inclusive, onde ela vai se instalar? Ela pode se instalar em cidades que terão pista duplicada. Hoje, quem que atrai muita indústria? A região de Curitiba, a região de Ponta Grossa, porque são regiões que já têm pista dupla até o Porto de Paranaguá. Nós teremos outras regiões agora que vão atrair investimentos, porque elas terão uma melhor logística rodoviária. Essa questão da infraestrutura está ligada com logística, ligada à competitividade, e assim a gente vai aprendendo também um pouquinho mais com vocês. Agora, Homero, ali atrás, na nossa conversa ainda, o senhor comentou sobre os aditivos, né? Houve aquelas decisões políticas, inclusive, que alteraram o andamento das concessões na época, lá no nosso projeto primeiro de concessão de rodovias aqui no Paraná. Agora, a chance é menor disso acontecer, desses aditivos, ou pelo menos será possível manter até uma maior vigilância e agir a respeito dessas mudanças, desses caminhos previstos inicialmente? Com certeza. Uma das finalidades do observatório também é acompanhar esses aditivos. Nós vamos verificar se eles correspondem às necessidades do paranaense e se eles correspondem às regras contratuais. Nos contratos passados, houve uma série de problemas, né, inclusive corrupção,
mas também houve uma grande inexperiência sobre o assunto. Aquele modelo de pedágio do Paraná foi um dos primeiros do Brasil. Então havia muita coisa ainda para errar para poder aprender. Agora nós estamos há muitos anos depois da construção de vários contratos de concessão rodoviária no Brasil. Então esses contratos novos agora são muito melhores do que os antigos, são muito mais modernos. São muito mais modernos. Tem cláusulas mais inteligentes, que resolvem problemas que os outros contratos eram omissos ou não resolviam. Agora, a gente precisa fazer com que eles valham na prática, né? Que eles sejam para valer. Tem isso também, né? No final das contas, vai a gente também entendendo um pouco na prática, não é, Homero, do que vai acontecendo. Mas já tem estimativa, João, de impactos econômicos com a melhoria da infraestrutura do Estado, aí partindo para esse olhar da concessão de rodovias? Nós temos um número, Joyce, do Brasil comparado com o mundo em termos de logística. Né? Então, enquanto se fala que, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma logística muito boa de rodovias, de ferrovias, de hidrovias como um todo, ele tem um gasto logístico em torno de 8% do PIB americano em gasto em logística. O Brasil gasta 12% a 13% do seu PIB em logística. Por quê? Porque nós usamos um modal mais caro, que é o rodoviário, usamos poucas ferrovias, né? Usamos muito caminhão ainda, e ainda o problema é que nós usamos esse caminhão em estradas antigas, de pista simples. Né? Então, se nós conseguirmos reduzir, por exemplo, de 12% para 10% do PIB, né, nós estamos ganhando 2 pontos percentuais no PIB. Muitas vezes, essa redução do frete pode dar um resultado maior, inclusive, do que o próprio resultado que uma indústria tem hoje. Então, você tem que trabalhar, porque você tendo uma previsibilidade da saída do teu caminhão, da chegada do teu cliente, você não precisa manter um estoque tão grande de produto acabado no teu cliente, por exemplo. Sim. Você não precisa ter um estoque tão grande de matéria-prima, né? Porque você sabe que o teu caminhão de matéria-prima vai chegar naquele horário. Como é que se faz um sistema de just-in-time, que é chamado na indústria, né? Você recebe a matéria-prima e já produz ela, sendo que você tem uma incerteza muito grande se o teu caminhão não vai ficar preso num acidente, num congestionamento na estrada. Então, a redução do custo logístico é o nosso foco, para que nós tenhamos uma indústria mais competitiva. E, para isso, nós temos que ter um sistema rodoviário eficiente no Paraná. Homero, e qual, então, é a sua dica para quem está nos ouvindo, para começar a também acompanhar a evolução da concessão de rodovias no Paraná por meio do Observatório do Pedágio? Eu indicaria que a pessoa pudesse passear pelo site, especialmente pelo... Navegar mesmo. Navegar. Tem uma aba que é o mapa de obras, em que todas as obras dos contratos foram lançadas nas rodovias paranaenses num mapa interativo. Então, você que está nos acompanhando, nos assistindo ou ouvindo, procure na sua cidade ou região as obras que estão previstas ali. Você vai verificar as duplicações, as faixas adicionais, as ciclovias, os contornos, os viadutos e verifique, por exemplo, onde isso vai acontecer, qual é o ano de entrega. Procure também saber ali os descontos que o usuário tem direito ao usar as rodovias no Paraná. Se a pessoa quiser se aprofundar mais, ela tem acesso a uma ferramenta de inteligência artificial. Ela pode fazer perguntas. E a ferramenta, interessantíssimo. Eu vou sair daqui, então já vou testar também. Pode perguntar, por exemplo, se tem obra na região, quantos quilômetros de duplicação envolve cada lote. Enfim, é um trabalho feito com bastante carinho e competência por uma equipe da Federação das Indústrias, porque sabe da importância desse assunto, não só para a indústria, né, mas para o usuário paranaense, para a segurança das pessoas, na busca da construção de um Paraná melhor. Joyce, só complementando, o que o Homero falou das tarifas, os descontos da tarifa, é muito importante para o ouvinte saber. Todo mundo que tiver aquele tag eletrônico, automóvel ou caminhão, tem 5% de desconto. Só esse desconto, para quem usa muito a estrada, já vale a pena até pagar a mensalidade do tag. Mas hoje tem muitos bancos, inclusive, que disponibilizam esse tag gratuitamente. Né? E você tem também o desconto do usuário frequente. Aquela pessoa que mora numa cidade, trabalha na outra. No primeiro dia paga lá R$10, se passar de novo vai cair para 9,50, para 9. Na 10ª passagem, no mesmo sentido, dentro do mesmo mês, ela vai estar podendo pagar às vezes R$3 só de tarifa. Então vale a pena fazer essa conta, olha lá no observatório,
e faz a simulação, né, e faz a conta ali, vale a pena ter o tag tanto no seu veículo de passeio como na indústria que utiliza, obviamente, caminhões aí nos seus transportes. Obrigada, João Arthur, mais uma vez. Foi um excelente bate-papo e assim a gente aprendeu mais sobre o observatório e mais sobre esse atual momento da concessão de rodovias por aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Joyce, a toda a equipe da CBN e todos os ouvintes. Acesse www.observatoriodospedajos.org.br no seu computador e veja a ferramenta. Homero, meu agradecimento também. Eu que agradeço, Joyce, foi uma honra estar aqui. E um grande abraço a quem nos acompanhou. Bom, eu aqui no Momento Indústria, na CBN, recebi o João Arthur Mor, superintendente da FIEP, e o Homero Marquesi, consultor da FIEP, que falaram mais sobre o Observatório dos Pedágios. Momento Indústria é justamente essa oportunidade de levarmos essas discussões até você. E até a próxima.